Boa noite. Mais uma terça-feira que nós nos colocamos aqui, nos propomos a fazer o estudo bíblico, no que nós chamamos de escola do alicerce bíblico. Por quê? Porque nós achamos e entendemos que é fundamental que os crentes, aqueles que creem no Senhor Jesus, tenham uma boa base bíblica para que a sua fé não seja abalada. Nunca se esqueça que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando nós entendemos mais profundamente as coisas que estão na Bíblia, a gente tem um embasamento melhor da nossa fé. Então, eu peço que você, se você chegou agora, se você nos conheceu através das redes sociais, seja bem-vindo, participe conosco. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos horários e você terá acesso aos cultos ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade pela segunda vez, ou a segunda parte. Então, antes de começarmos a fazer esse estudo, eu queria te convidar para fazer uma breve oração, tá ok? Fecha seus olhos e vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão bom de estarmos na tua presença e pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos corações para o entendimento da tua palavra e que a nossa fé se fortaleça. Venha estar conosco e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, segunda parte sobre a Trindade. Na semana passada, nós falamos o que era a Trindade, sob dois pontos de vista, né? A doutrina declarada e a doutrina definida. Se você quiser, vai lá no nosso canal do YouTube e você vai ter acesso a esta mensagem. Hoje eu vou dar continuidade e vou falar de dois outros aspectos. Um deles é bem simples, um aspecto é bem simplesinho, que é o da doutrina ilustrada. Mas quando a gente fala da doutrina aprovada, aquela que está realmente na Bíblia, então aí nós vamos gastar um certo tempo e vai ser bastante interessante você conhecer a nossa visão sobre a doutrina, que não é uma visão teológica, mas é uma visão bíblica. Nós não queremos, de forma alguma, colocar o nosso conhecimento pessoal em cima desse assunto, mas nós queremos colocar o pensamento bíblico e o pensamento do Novo Testamento em cima desse assunto, tá ok? Então, vamos à doutrina que nós chamamos de doutrina provada. Nós não podemos nos esquecer que a doutrina da Trindade, ela não está assim declaradamente com este nome, Trindade, no Novo Testamento. Não está escrito assim, olha, a Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Não, essa palavra Trindade, ela veio depois que os evangelhos, depois que as cartas foram escritas, alguns pensadores, alguns teólogos lá do começo do cristianismo, que a gente chama de pais da igreja, eles deram esse nome de Trindade, tá ok? Então nós vamos continuar usando esta palavra Trindade, porque fica fácil da gente fazer essa referência e de nos lembrarmos o que significa, só por isso, ok? Nós não podemos nos esquecer que esta Trindade, ela é um mistério, tá certo? Ela é de difícil compreensão. Por quê? Porque Deus é um ser imenso, é um ser que foge ao tamanho da compreensão humana. Porém, nós precisamos absorver esta grandiosidade de Deus. No Novo Testamento, a palavra que fala sobre a Trindade, ela é dita como sendo um mistério. E nós vamos falar sobre dois aspectos dessa
trindade provada, que é a do Velho e a do Novo Testamento. Nós vamos entender um pouquinho sobre a trindade do Velho Testamento. No Novo Testamento é super simples. É um punhado de versículos, um punhado de textos que vai provar a existência desta trindade. O problema é saber o que ela significa. O problema é entender como ela funciona. Esse é o grande problema. Então, é um mistério a compreensão humana. Por exemplo, no meu caso, eu sou da área de exatas, eu sou físico. Então, o que acontece? Nós que somos da área de exatas temos a tendência de equacionar as coisas. Sabe aquela coisa de operação matemática? Mas Deus não é assim. Deus não é uma operação matemática. Deus não é um sujeito em que você consiga enquadrá-lo de maneira a compreendê-lo de maneira totalitária. Não, de maneira totalitária a palavra não é boa, né? Mas de maneira total, tá ok? Eu não consigo enquadrar Deus, né? E falar assim, Deus é isso aqui. Não dá para fazer isso, percebe? A nossa mente, ela é uma mente restrita, curta, pequena. Eu lembro que é muito interessante que quando eu comecei a estudar física, eu tinha uma certa dificuldade de entender alguns postulados lá da teoria da relatividade. Mas depois, com o tempo, quando você vai estudando e vendo as equações matemáticas e tudo mais, fica fácil de entender. Né? A gente consegue entender com mais facilidade, não é que fica fácil, né? Entende-se com mais facilidade. Agora, Deus não é assim. A gente não consegue equacionar Deus e colocar Deus dentro de uma equação. Por isso que a Trindade ela é um mistério. E nós vamos entender a Trindade como sendo um mistério. Tá ok? Então, vamos lá. A Trindade, ela diz respeito à natureza íntima de Deus. Tá bom? E ela só pode chegar até nós através de revelação. Ora, se é uma coisa íntima de Deus, que não está escancarado, que não está explícito, eu só posso obter acesso a essa informação, evidentemente, através de revelação. E estas revelações, elas acontecem no Novo Testamento, a gente vai ver daqui a pouco. Lá no Novo Testamento, há algumas revelações muito importantes. Por exemplo, quando Filipe chega para Jesus e fala, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, Filipe, tenho estado há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? E ali já se desenhava, né, o começo da Trindade nesse momento. Então, Jesus expressa, eu e o Pai somos um. Ora, como é que pode eu e o Pai sermos um? Se Deus está lá e Jesus estava aqui. Deu para entender? É complicado entender isso daí. Nós temos lá pelas leis newtonianas, a gente sempre costuma dizer para as crianças assim, que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo... Aliás, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, há uma tendência da mente humana em querer equacionar, em querer colocar, mas, ora, se Jesus é um e Deus é outro, como é que os dois são um? Matematicamente, isso não faz sentido. Ora, então, Deus não é matemática. É muito melhor pensar assim, né? Mas Jesus falou, Jesus estava dizendo assim, olha, eu tenho tanta intimidade com Deus, eu e Deus somos tão profundamente ligados. Então aí vem a ideia da Trindade. Profundamente ligados, que nós dois somos um. Eu e o Pai somos um. Tá bom? Aí depois entra a figura do Espírito Santo, né? Aí o Espírito Santo é o realizador das coisas de Deus. É aquele que espiritualmente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Por isso, aquela questão da onipresença, onisciência, né, e onipotência, que nós já estudamos aqui, inclusive. Você pode encontrar lá no canal do YouTube também esses assuntos aí, sobre os atributos de Deus. Mas vamos lá. Vamos pensar primeiro no Velho Testamento.
A trindade no Velho Testamento é uma trindade muito obscura. O Velho Testamento não deixa muito claro que existe uma trindade, mas que existe um obscurantismo muito interessante no Velho Testamento. Existe. Então, ó, por exemplo, eu já poderia dizer aqui que lá no Velho Testamento, em Gênesis, e em várias passagens, principalmente lá no Gênesis 1 e 2, ele usa a palavra Deus no plural. Então ele usa a palavra Elohim. O que vem a ser Elohim em hebraico? Eloi ou Eloá, Eloi, significa Deus. Elohim, essa terminação im, significa deuses. Assim como o S em português significa plural. O im significa plural em hebraico. Tá ok? A trindade de Jeová, ela não estava muito clara, porém temos algumas indicações. Esta trindade, ela não podia ser muito ensinada, ou essa multiplicidade da divindade, ela não poderia ser muito ensinada. Por quê? Porque ela poderia confundir o povo judeu, uma vez que lá no Gênesis 20, ele fala assim, adorarás o teu Deus e não terá outros deuses, né, para adorar. Isso está em Gênesis 20, verso de 3 a 6. Então, lá, Jeová impõe uma regra, uma lei, né? Então, Jeová, ou o Deus do Velho Testamento, ele não podia se expressar demais na forma de uma trindade ou de uma multiplicidade, justamente para não confundir o judeu, né? E expor a irracibilidade do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Percebe? Essa lei, ela é irracível, ela provoca ira. Tá certo? Poderia também expor um aparente politeísmo para os povos ao redor. Nós sabemos que Deus é um só. E nós não somos politeístas, como eram, por exemplo, os gregos, que tinha lá o panteão, que era o Olimpo, né? Que tinham vários deuses. Então tinha lá Zeus, né? Tinha Hades, tinham vários. Eu não sou muito expert nessa história do politeísmo, não. Porém lá em outras culturas existe um politeísmo. Por exemplo, se você vai numa religião de matriz africana, você vai ver um politeísmo ali, tá certo? Existe um politeísmo. Por exemplo, tem lá o Deus Exu, tem o Deus não sei o que, tem o Santo isso, são várias divindades, percebe? Ou então você vai até em algumas religiões de matriz cristã ou de tendência cristã que tem várias divindades. Tem uma aí que impôs na sua fé, dizendo que existe a Mãe de Deus, né? A Mãe de Deus, então seria a quarta divindade dentro da trindade cristã dessas religiões, né? Existe aí mais uma pessoa nessa brincadeira, né? Muito bem. Importante nós lembrarmos, como eu já falei aqui, né, que para designar Deus ou falar a palavra Deus lá no Velho Testamento, a palavra usada é o Elohim. E esta palavra Elohim, na realidade, é plural, ou seja, deuses. E em outro momento, o Deus é um tetragrama chamado de Jeová, aquele anjo que apareceu na sarça ardente para Moisés. Moisés perguntou, mas como é que eu devo te chamar? Qual é o seu nome? Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, ou eu era o que eu era. Então essa é a designação, como nossa língua, que é o português,
não existe uma única palavra que fale da divindade como sendo o mesmo no passado, no presente e no futuro, então nós usamos uma corruptela da pronúncia. Nós usamos uma corruptela da pronúncia do tetragrama e usamos nessa corruptela a descrição Jeová ou Iavé, tá certo? Então, Jeová ou Iavé é este Deus que está no Velho Testamento, que deu a lei, né? É o Deus que aparece para Moisés, é o Deus do Velho Testamento que dita toda a lei, percebe? E ele tem algumas características, a gente vai perceber isso daí, tá bom? Essas características, você quiser, pode estudar com a gente às quintas-feiras. Às quintas-feiras nós temos um estudo dirigido ao entendimento desse mistério aí do Velho Testamento. Tá ok? Muito bem. Continuando, né? Elohim é o acompanhamento, a palavra Elohim, ela é acompanhada, para quem quiser estudar no hebraico, né, de adjetivos em plural e também de verbos no plural. Se você tiver paciência para buscar no hebraico, eu vou indicar 2 versículos aqui para você estudar e vai perceber que tanto o adjetivo está no plural, mas tem que ser em hebraico, hein? Não pode ser na tradução, porque lá na tradução você não vai encontrar isso. Então você pode usar lá o dicionário Strongs e desmembrar o versículo que eu vou te falar aqui, e você vai perceber que tanto o verbo quanto o adjetivo estão no plural. É Josué 24, 18 e 19, tá certo? E Gênesis 37, 7. Tá certo? Lá em Gênesis 37, 7, o verbo que está sendo usado lá está no plural. Então, existe aí um problema para a gente. Existe um problema. Quem eram os Elohims que estavam criando o homem lá em Gênesis 1 e 2? O que eram Elohim? Quais eram esses deuses? A teologia tradicional diz que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o que a teologia diz. Mas nós precisamos tomar um certo cuidado com a teologia. Por quê? Porque a teologia ela tenta, vamos dizer assim, colocar dentro de uma caixa aquilo que não cabe na caixa. Percebe? Então nós precisamos tomar um certo cuidado. E eu vou mostrar para você hoje isso, que esse cuidado deve ser tomado, que a teologia ela é perigosa. A teologia às vezes ajuda, mas muitas vezes ela mais confunde. E eu vou mostrar isso para você hoje. Muito bem. Existe pluralidade na divindade do Velho Testamento. Porém, a teologia tradicional ela tenta fundir a pluralidade que existe no Velho Testamento com a Trindade, dizendo que são a mesma coisa e não são. Não são, em hipótese alguma. Não dá para você fazer um automóvel andar com rodas quadradas, que é exatamente o que a teologia faz. Ela pega aquilo que é quadrado e coloca um pneu quadrado e coloca num automóvel e diz que esse automóvel consegue chegar a 100 por hora. É impossível, não sai do lugar. Tá certo? Não existe essa fusão de trindade do Velho com trindade do Novo Testamento. Ou, não vou dizer trindade, mas pluralidade no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento não são só 3, não. É uma dúzia. Elohim, são vários. São muitos. E eu vou mostrar pelo menos aqui uns 5 para você ver. Tá? Existe pelo menos uns 5. Você já vai ver isso daí. Paulo sabia disso de uma maneira profunda. O apóstolo Paulo, que era um sujeito que era estudante, estudioso da palavra. Se você verificar, você vai ver que Paulo, ele era um fariseu, ele era um estudante, ele era um estudioso, ele conhecia o Velho Testamento como ninguém.
de uma maneira profunda. Mas lembre-se que lá ele fala assim, que aquilo que ele tinha por uma coisa grandiosa, ele atribuiu aquilo como esterco, como scrap, né, que a gente fala. Então, lá em 1 Timóteo 2,5, eu vou abrir aqui e vou mostrar para você como é que Paulo tratava desse assunto. Só um segundinho. Tá. Você quer ver? Ó? 1 Timóteo 2,5. Olha só como Paulo, ele fala... Deixa eu aumentar aqui. Não estou conseguindo aumentar o tamanho da letra. Estou com receio de que você... desculpa. Agora sim. Olha lá, ele fala assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então aqui ele não está falando de deuses. Né? Ele está falando de um só Deus, porém este Deus tem como comunicador, ou seja, um dos atributos de Cristo, é justamente mediar. Né? E Paulo fazia isso ele pensava dessa maneira porque ele entendeu o que era a Trindade. Né? Ele entendeu profundamente o que era a Trindade. E então Paulo sabia que existia uma Trindade e que rechaçava a ideia de Trindade que não fosse Pai, Filho e o Espírito Santo. Quer dizer, para Paulo, existia só três, vamos dizer assim, personalidades que compunham um único Deus, que é diferente de Jeová, que eu vou mostrar para vocês agora. Tá certo? Veja que ele insistia na Trindade do Velho Testamento. Paulo fazia isso, ele insistia. Ele pregava a divindade de Jesus. Vamos ver Filipenses 2, de 6 a 8. Então vamos lá, Filipenses 2, de 6 a 8. Aí ele fala assim, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Tá certo? Então Filipenses aqui está dizendo exatamente o quê? Que sendo em forma de Deus, ou seja, está sinalizando aqui a existência de uma personalidade divina, tá certo? Uma personalidade divina da composição de um único Deus. Lá em 1 Timóteo 3,16, quer ver? 1 Timóteo 3,16. Ele fala assim, olha, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Ele está dizendo que é um mistério. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então aqui ele está tratando de três pessoas, Deus, carne e Espírito. E mais, esses três foram vistos dos anjos, foi pregado aos gentios, foi crido no mundo e recebido acima da glória. Percebe? E tanto é que existia para Paulo uma personalidade do Espírito Santo, que está em Efésios 4:30. Vamos ver o que diz Efésios 4:30. Dá só uma olhada aqui. 4, verso 30. Ele fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha só. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus tem sentimentos. Ele pode se entristecer ou se alegrar. Tá certo? Então ele está atribuindo aqui a este Espírito Santo de Deus aquele que pode ser entristecido ou alegrado. Né? E aí ele conclui também, na bênção apostólica, estes três. Quer ver que interessante? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, o último versículo.
Aqui ele fala assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, primeiro, o amor de Deus, o segundo, e a comunhão do Espírito Santo, terceiro. Percebe que ele não está dizendo assim, ó, a trindade é uma, Jesus Cristo, homem, Deus, o divino, e o Espírito Santo, a vontade de Deus. Não, ele não faz isso. Mas ele diz que a graça, que é a piedade, que é o amor de Deus, é o favor de Deus, ó. Ele está falando aqui a palavra a graça. A graça significa o favor, a boa vontade, o amor, o desejo de Deus em favor do homem. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Percebe a existência da Trindade? Mas nós precisamos tomar muito cuidado com a teologia tradicional, que tenta misturar a pluralidade da divindade no Velho Testamento com a Trindade. Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo que eu estou tomando muito cuidado para não falar a palavra Trindade no Velho Testamento? Porque não é Trindade. Eu vou mostrar agora para vocês. Não é Trindade. E mais, a Trindade, ou melhor, a pluralidade divina do Velho Testamento, em hipótese alguma, se assemelha com a Trindade, se eu posso até dizer pluralidade, no Novo Testamento. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês. Então vejam só. Vamos abrir Isaías 63, 16. Vamos ver o que diz Isaías 63, 16. Isaías 63, verso 16. Olha a Eu ia falar um palavrão aqui, mas olha a sem-vergonhice da teologia. Presta bem atenção. Vocês vão perceber agora. Tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Jeová, és nosso pai, nosso redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. O que nós temos que tomar cuidado com esse versículo aqui? A teologia pega essa palavra pai, que no sentido aqui é paternidade, e atribui a este Senhor, que na realidade ele é Jeová. Eu vou mostrar para você que essa palavra Senhor é Jeová. Quer ver? Ó? Eu vou abrir aqui uma Bíblia que tenha o Strongs, tá ok? Então vamos lá, no 16, 63, 16. Ó Senhor, é o 3060. Olha lá, Yehová. A palavra Senhor, quando ela está maiúscula desse jeito, ela deveria ter sido traduzida por Yehová, ou Jeová, que é a corruptela que nós usamos. Então, há um princípio aqui de que Jeová é o pai do povo judeu, do povo hebreu. Ok? Perfeito. Vou voltar aqui na minha ACF. Tá bom, ele é o pai. Mas Jesus atribui a paternidade dele a Jeová? Não. Em momento algum, Jesus usou a palavra Jeová para definir quem era o seu pai. Ele simplesmente chama Deus de pai, mas ele não usa o Jeová. Se Jesus fosse o Messias de Jeová, ele diria, eu e Jeová somos um. Mas Jesus não usa, ele usa eu e o Pai somos um. Malaquias 2:10. Vamos ver o que diz lá em Malaquias 2:10. Vamos ver. Ele fala assim, olha, presta atenção. Não temos nós todos um mesmo Pai? Fazendo essa atribuição aqui a Jeová. Não nos criou um mesmo Deus? Vamos ver o que é essa palavra Deus?
aqui em hebraico, vamos lá, 2:10, está aqui. Vamos ver que palavra que ele usou para Deus. Olha lá, ale. Ale, aqui no caso, é a mesma coisa que um adjetivo, ou seja, é Deus. Vamos ver o que ele está dizendo aqui a respeito de pai, H1, Haub, ou seja, uma palavra primitiva para pai. Ok? Ótimo. Isso nos diz uma coisa interessante. Qual é? O fato de estar escrito pai aqui não significa que é o mesmo pai que está lá no Novo Testamento. O pai que está aqui faz referência a Jeová. Ok? Muito bem. Então, existe um pai no Velho Testamento que a teologia tenta nos confundir com o pai de Jesus Cristo. 2. Jeová tem um filho. Este filho de Jeová tem personalidade diferente do filho de Deus, ou o filho do homem, que é Jesus. Tá certo? Eu queria deixar aqui alguns versículos para vocês. Depois vocês procuram lá, tá bom? Em Salmos 2, 6 e 7 e 12. Então, Salmo capítulo 2, versos 6, 7 e 12. Lá fala sobre o Filho de Jeová. Vamos abrir lá em Salmos 2? Salmos 2 é muito interessante, sabe por quê? Porque, você já vai ver, peraí. 2, verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O verso 7. Ele fala assim: proclamarei o decreto. Jeová me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E depois o verso 12. Beijai o filho, para que não se ire e pereceis no caminho, quando em breve me acender a sua ira. Quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, peraí. Olha só o interesse da teologia de misturar as coisas. Jamais que este filho é Jesus. Por quê? Porque não é a personalidade de Cristo. Primeiro, ele unge um rei. Tá, tudo bem. Sobre o Monte Sião. Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. E que monte? Monte Sião faz referência a um local, uma localização no planeta Terra. Tá bom? Proclamei o decreto. Jeová me disse: tu és meu filho. E eu hoje te gerei. Tá, tudo bem. Até aí tudo bem. Beijai o filho. Olha que interessante. Para que não se ire. Ou seja, você vai lá. Esse filho aqui, ele é meio bravinho, ele é meio esquisitinho. Então você vai lá e dá um monte de beijinho nele para ele não ficar bravinho. Aí ele não fica bravo, ele não se ira por causa do seu beijo. Meu Deus do céu, eu tento encaixar Jesus Cristo nesse versículo e eu não consigo. Eu não consigo ver a personalidade de Jesus aqui nesta situação. Beijai o filho, para que se não ire e pereceis no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Eu não consigo ver Jesus com a ira acendida. Não consigo ver. Então vamos lá. O Messias de Jeová. Então eu tinha lá o pai, o filho de Jeová, agora o Messias de Jeová. São 3 pessoas aqui. Vamos lá. Jeremias 23, 5 e 6. Esse é interessante também. Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz Jeová,
em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, Senhor Justiça Nossa. Ora, tudo bem, tem algumas palavrinhas aí que são interessantes, tal, né? Que você vai lá e consegue falar, Jesus tem essa característica de justiça, tal, não sei o quê. Mas você acha que Jesus, ele vai reinar e praticar justiça na terra? Jesus não está interessado nessa terra. Ele não tem jurisdição nessa terra. Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Então, obviamente que Jesus não está interessado em aplicar justiça aqui na terra. Ele tem o objetivo de fazer remissão daqueles que o aceitam, como está lá em João capítulo 1, verso 12. Então, eu não vou falar que Jesus é o aplicador da justiça na terra, de jeito nenhum. Jesus não quer saber se lá os bandidos, os ladrões, os homicidas, Não, Jesus não está. A justiça na terra que se vire. Jesus está preocupado comigo, que aceitei a obra dele. A mim, sim. Aquele que aceita a sua obra redentora, este sim, ele justifica. Este sim. Mas o restante, não, a terra vai continuar doente. Percebe? Jeová tem um anjo. Olha só que interessante. E o pessoal fica falando, o anjo de Jeová é o Espírito Santo. Deus me livre. Vamos ver? Êxodos 23. Vamos ver lá. Êxodo 23. Olha que interessante aqui. Êxodo 23, 20 e 21. Olha que interessante. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Jesus é assim, gente. Jesus é desse jeito. E Jesus falou assim, eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Jesus ele não veio aqui para demonstrar a sua ira. Não o provoques. Olha só que interessante. Eu não posso provocar o anjo de Jeová. Muito bem, o que mais? E Jeová tem um Espírito Santo também. O Espírito Santo que está lá em Gênesis 1, verso 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Isaías 11, 2, 3. Vamos ver Isaías 11, 2, 3. Diz assim, e repousará sobre ele o Espírito de Jeová, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Jeová. E deleitar-se-á no temor de Jeová, e julgará segundo a vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Esse texto é muito estranho, gente. É muito obscuro. Vamos ver Isaías 48, 16. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Isaías 48, 16 a 18. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz Jeová, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou Jeová teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. O 18. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos,
não seria a tua paz como um rio e a tua justiça como ondas do mar. Olha só que interessante. Que mandamentos que são esse aqui? É lá o Velho Testamento, o Velho Concerto. Que a gente sabe que o Velho Concerto foi por Cristo abolido. Que não tem, é inútil, é uma inutilidade a lei. E aí depois vocês podem procurar Isaías 61, versos 1 e 2. Vamos lá, 61, versos 1 e 2. Aí ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Olha que bonitinho isso. Não é maravilhoso? Não tem cara de Jesusinho? Um Jesusinho bem bonitinho? Tem, né? Mas dá uma olhada no 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. Jesus não tem vingança. Pelo amor de Deus. Jesus não veio vingar e a consolar os tristes. Vejam o perigo de se achar que há trindade no Velho Testamento. Pois em Isaías 6,3 diz que a terra está cheia da sua glória. Vamos lá, Isaías 6,3. Vamos lá, Isaías 6, verso 3. Chamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu queria saber em que lugar da terra está cheia da glória de Deus. Do Deus que eu conheço não está. Pode estar cheio da glória de Jeová, mas do Pai eu tenho certeza que não. Por quê? Porque o Pai não coaduna com esta glória que existe no planeta Terra, que existe na carne. O nosso Deus, o Pai, o Senhor Jesus, veio para nos tirar deste meio, nos tirar desta glória de Jeová. Percebe? Não, a terra está cheia de maldade e não da glória do Pai, senão sobre a igreja e dentro do crente. A glória do nosso Deus, o Pai, ela não está no planeta Terra, ela não está na terra, ela está dentro da igreja e no coração do crente. Ali existe a glória de Deus. Vamos lá, procura a glória de Deus neste planeta. Vai procurar lá, procure a glória de Deus sobre toda a terra está cheia. Vai lá na Bolsa de Valores para ver se tem glória de Deus lá. Vai lá nos prostíbulos para ver se tem glória de Deus lá. Vai lá nos bancos para ver se tem glória de Deus lá. Não tem. Tem outra glória que não é a glória do nosso Deus. Bom, já estou encaminhando aqui para o final. Eu estou me empolgando aqui e eu preciso tomar um certo cuidado, né? No Novo Testamento, a verdadeira Trindade tem o papel de descrever a amplitude da ação de Deus, o Pai, e a sua personalidade. Um único Deus que pode suprir a nossa fé, que pode preencher a nossa fé. Então, olha só, nós temos um Deus único, um Jesus bendito, que está lá em Romanos 9,5, e um Espírito Santo que pode habitar dentro de nós. Essa é a trindade que nós temos interesse. Este fato era, para a igreja primitiva, uma fonte de segurança. Eu me sinto seguro quando eu vejo no Novo Testamento essas características. Então, é uma fonte de segurança, pois tornava real a obra da cruz. Se você olhar para a trindade, para a nossa trindade, a trindade do nosso Pai, Jesus e o Espírito Santo, você vai perceber que a obra redentora de Cristo faz sentido. Por quê? Porque Jesus ele é enviado, ele se tornou carne. Jeová não teve essa
fineza, essa inteligência. Percebe? Muito pelo contrário. Ele mandou leis e que as leis enfiem as pessoas no inferno. Porque as pessoas são pecadoras. Mas o nosso Deus não. Olha, creia em mim que você sai dessa condição de pecador e aí você vai ter uma herança no céu. E esta era então a conclusão que se podia chegar, que havia um Deus verdadeiro que de maneira misteriosa, com distinção de personalidade e que se tornou real para redimir o homem. E aí a gente tem um monte de passagens que falam sobre isso, que mencionam essas três pessoas. E eu vou falar rapidinho, senão não vou conseguir terminar. Depois você abre lá em Mateus 3, 16 e 17. Você vai abrir em Mateus 28, 19. João, capítulo 14, versos 16, 17 e 26. João 15, versos 26. 2 Coríntios 13, verso 14, que é aquele que a gente já leu. Gálatas 4, 6. Efésios 2, 18. 2 Tessalonicenses 3, 5. 1 Pedro 1, verso 2. Efésios 1, verso 3 e verso 13. E Hebreus 9, 14. Se você não conseguiu acompanhar, depois você pega a gravação nesse pedacinho aqui e anota, tá? E vamos por último, para encerrar essa questão da Trindade. A Trindade, ela tem uma doutrina que nós chamamos de doutrina ilustrada, que é aquilo que se usa para fazer uma ilustração. Então, olha, eu vou ler aqui o que eu escrevi para vocês. Muito se tem perguntado como se faz para entender a Trindade. É difícil de entender, lembra que eu falei desde o começo, né? É fato que qualquer comparação da Trindade será meramente ilustrativa. E, além disso, ela não é completa. Eu não vou conseguir fazer com que você entenda na plenitude, matematicamente, o que é a Trindade. Porém, tem algumas coisas que a gente faz que a gente pode usar como ilustração. Tá certo? Então, esta comparação ela é meramente ilustrativa para a gente ter uma mínima ideia de como funciona a Trindade. Muitos têm usado comparações que por vezes podem ajudar a compreender, mas nunca de forma completa. Alguns pregadores do passado utilizaram vários elementos da natureza ou elementos da personalidade humana, ou até mesmo figuras das relações humanas. Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, sobre a natureza humana, alguns pregadores no passado usaram, por exemplo, a água. Por quê? Porque a água ela tem três formas, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, o sujeito, na hora de fazer uma comparação, ele fala, olha, a água, embora seja uma só, ela pode ter três formatos, né? São Patrício foi um padre que pregou para os escoceses, para os irlandeses. Deixa eu abrir aqui para você me ver. E agora eu já não vou mais pôr versículo, né? São Patrício foi um padre católico, se não me falha a memória, que ele usou a figura de um trevo para poder falar sobre a Trindade. O trevo tem três folhas e é uma planta só. É lógico, isso é uma comparação rasa, mas às vezes a gente usa essa comparação para ficar mais fácil para explicar. Ou então uma figura geométrica, como um triângulo. Um triângulo tem três lados, mas é uma figura só. Aí você tira um dos lados do triângulo e ele deixa de ser a figura. Ou então o sujeito usa a figura de três velas num quarto, que produz uma única luz. Então, três velas acesas vai produzir uma única luz. Então, essa era uma maneira do pessoal usar a doutrina, que a gente chama de doutrina ilustrada. Sobre a personalidade humana, o pessoal usava muito esta figura. O homem ele é tripartido, corpo, alma e espírito, mas é um homem só.
Ou então, nós podemos fazer 3 coisas ao mesmo tempo: ver, pensar e ouvir. Mas é uma pessoa só, o Hélio. Percebe? Das relações humanas, o pessoal utilizava alguns exemplos. Por exemplo, Deus é amor. Olha só. Portanto, ele ama eternamente. Agora, quem ama tem que amar um objeto. E o objeto desse amor é o Filho de Deus, Jesus. Ah, mas e o vínculo desse amor? Se chama Espírito Santo. Percebe? Ou então, o pessoal usava assim de uma maneira bastante rústica, né, vamos dizer assim, que o governo secular é formado por 3 poderes, mas é um governo só: legislativo, judiciário e executivo. E assim vai, ou seja, essas doutrinas da Trindade, elas foram, vamos dizer assim, equacionadas, criadas para tentar explicar essa ação divina. A ação divina sobre o homem. A obra da cruz precisava ser explicada de alguma maneira. A obra da cruz, ela tem características específicas. Então criaram-se, né, os pensadores criaram essas teorias, essas doutrinas para tentar explicar a Trindade. Mas nunca nós vamos conseguir explicar a Trindade na sua plenitude, porque é um mistério. Tá bom? Então hoje eu deixei para você aí vários versículos, várias referências bíblicas e principalmente, gente, toma cuidado, tá? Com essa sanha da teologia querer juntar e misturar a pluralidade divina do Velho com a Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo do Novo. Tá bom? Então, até a próxima semana. Foi esse o nosso estudo. Que Deus te abençoe. Tá ok? Amém. Vou desligar aqui a gravação. Só um instante.